A paz do Senhor para os irmãos. Amém? Estamos, enfim, na lição número 13, né? Na qual o tema é a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo aqui vai estar falando: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, capítulo 11. Efésios, capítulo 6, versículo 11. A verdade prática vai estar nos dizendo: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Irmãos, aqui o texto áureo já vai estar nos trazendo uma verdade em relação à batalha espiritual. Aqui o texto áureo vai estar falando: revestiu de toda a armadura para que possais estar firmes. Né? A posição aqui está firmes, né? Está se referindo ao que? A você não recuar. Porque Cristo, ele já derrotou Satanás. E nós, a partir do momento na qual nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a ser o quê? Vitoriosos. E a partir do momento que nós somos vitoriosos, tomamos conta do território, qual vai ser a ação do inimigo? É fazer com que nós recuemos, voltemos lá atrás. Satanás não pode desfazer o que Cristo fez, né? Mas ele vai fazer tudo para que nós, né, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, né, recuem aquela posição que estamos, né? Ou seja, Paulo aqui vai estar falando: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme. E o engraçado aqui é que Paulo, ele fala: revestiu de toda a armadura para que possais estar firme. Ou seja, para você ficar firme, você não recuar, você tem que se revestir dessa armadura. Né? A própria Bíblia, né, vai estar trazendo sempre a posição de Satanás como que? Como ele o atacante. Né? A Bíblia vai estar falando que Satanás é como um leão que ruge, né? Está ao redor procurando a quem ele possa tragar. O próprio Satanás tentou a Cristo, né? E ele foi vencido por Cristo ali no deserto. E a Bíblia fala que o demônio se ausentou né, por um tempo. Ou seja, é ele que está sempre atacando, tentando fazer o quê? Nós recuarmos, nós voltarmos. Ou seja, nós já estamos na posição de vitoriosos nessa guerra, né? O que o inimigo quer fazer é que nós recuemos, né, a nossa posição de vitória, como nos foi dada. A introdução, irmãos, aqui, como os irmãos sabem, ao todo da lição, nós aprendemos o quê? Que nós somos eleitos, predestinados, né? Que Cristo foi a nossa reconciliação com Deus. Ou seja, antes existia inimizade entre o homem e Deus, né? E Cristo, ele vem estar reconciliando o homem com Deus, né? E a partir desse momento, né, o homem aceita a Jesus Cristo, ele é reconciliado com Deus, né? Ele passa a ter novos atributos, na qual nós demos aula sobre a mansidão, as qualidades, o comportamento em si do crente em relação tanto a si mesmo como em relação à família, à igreja, né? E a partir do momento que você toma essa posição, né, você é reconciliado com Deus, a partir do momento aí você passa automaticamente a declarar guerra, né, ao outro lado. E da mesma forma ao contrário, ou seja, o mundo ele passa a rejeitar, né, porque ele entende que você não pertence a esse grupo, né? Aquilo que era fácil, o mundo vai fazer de tudo para tornar mais difícil para a vida do crente, né? Ou seja, é praticamente declarada uma batalha a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, ou seja, você se alista, né, nesse exército, né? E Paulo vai estar te convidando para essa guerra, né? E a partir do momento que você aceita, né, você de prontidão, Paulo te convida você a ir para a guerra
você automaticamente vai. Mas Paulo, espera aí, você não tem condições, antes de você ir, você precisa disso aqui, o armamento, né? Como no caso a Maria me corrigiu aqui, né? A, a, a arma física que nós temos em mãos, que é a palavra de Deus, né? Paulo, ele vai estar enfatizando, né, que você de mãos nuas, você não tem condições de vencer essa guerra, né? É praticamente impossível, né? Me faz até lembrar de um filme que eu até aconselho a quem não viu, acho que a maioria das pessoas viram ele, tem na Netflix, o nome do filme é Até o Último Homem, né? Na qual conta a história de um homem que ele foi para a guerra despido de armas físicas, né? E ele venceu, né? Ele cumpriu aquele que ele, baseado em fatos reais, né? É um jovem cristão, ele cumpriu aquilo que foi designado para ele fazer, e as pessoas acharam um absurdo ele ir para a guerra. Ele foi até preso, porque ele não queria usar armas na guerra como soldado, mas ele fez muito mais na guerra sem armas, né, do que aquelas pessoas, porque ele foi com a fé dele. Ou seja, é possível uma pessoa vencer uma guerra física, né, somente com armas espirituais, mas é impossível uma pessoa ganhar uma batalha espiritual com armas físicas, né? E você também tem na Bíblia, você encontra isso em 2 Reis 6, no versículo 15 ao 17, na qual Eliseu, né, na qual ele estava ali com um moço com ele, e ele foi cercado por um exército. E houve uma movimentação espiritual em favor de Eliseu, na qual Eliseu sabia que existia essa batalha, esse apoio, né? E ele ora a Deus, pede para que aquele moço que estava com ele pudesse ver também, abrir seus olhos espirituais. A partir daquele momento ele passa a ver que em volta de Eliseu existia carruagens de fogo, um exército, um Eliseu muito maior do que um exército físico que existia ao seu redor. Vamos agora para o ponto 1. Vamos ver aqui. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma fortalecidos no Senhor. Ou seja, Paulo aqui ele já enfatiza uma coisa, uma verdade que você tem que carregar. Fortalecidos no Senhor. Ou seja, você por si próprio, por suas forças, você não tem condições de vencer essa guerra. Ou seja, você passa a ser dependente de Deus, né? Como vocês sabem, né, na parte da salvação, né, os méritos são todos de Deus, né? Só que não exclui a sua participação, ou seja, você tem a sua ação humana, né? Ou seja, o poder, as armas são de Deus, mas você que tem que buscar, né? Fortalecei-vos no Senhor. Você faz a sua parte, você busca e Deus te dá as suas armas, né? E o que é praticamente as armas? Vai ser basicamente a comunhão com Deus, né? Todas as armas vão estar baseadas em você está buscando, né? Você está aprimorando, né, e tornando mais próximo essa comunhão com Deus. Porque acontece, essa guerra ela é espiritual, como eu disse, né? Ela não é uma guerra carnal, né? Não adianta querer declarar uma guerra contra as pessoas. É uma guerra espiritual. E, ou seja, você precisa de uma pessoa, um representante lá nessa área, né, para te auxiliar. E esse nosso representante é aquele que é mais poderoso, né? O mais forte. Assim como você, quando você tem algum problema, por exemplo, em uma empresa, se tiver um problema no banco, e você tem um conhecido, um gerente lá, e você, não, vou procurar, eu tenho uma pessoa lá dentro, que ela é uma autoridade, ela vai resolver para mim.
assim é a nossa batalha espiritual. Nós temos um representante na área espiritual e ele é quem é mais poderoso, né? Ponto 2 aqui, vigilante em toda oração e súplica, né? Aqui vai estar falando o quê? Sobre vigilância, né? A parte de vigilância que o sentinela, né, é o quê? É aquela pessoa que está sempre atento, né? Ele procura sempre se pôr no ponto mais alto, né? Para estar o quê? Atento aos ataques do inimigo, né? Ele não dorme, né? Não no sentido físico, mas que de não vacila, né? Ele não dá brechas para o inimigo atacar, né? Ele procura também ver o quê? Com antecedência, né? Ele procura enxergar, né, as coisas antes de acontecer, né? E para isso, como você vai enxergar as coisas muitas vezes antes de acontecer, né? Exatamente, é como eu disse, tudo vai depender da sua comunhão, né? Você está, né, praticamente ligado, né, com aquele que é o seu representante no mundo espiritual. Vai estar falando que é como você estando em oração o tempo todo. Ou seja, é como no WhatsApp ali você visualiza ali quando a pessoa está online, né? É você estar online o tempo todo, né? É, porque o dia do cristão ele é praticamente uma vida, o dia todo ele é um dia de oração. Porque de manhã quando você acorda, você já agradece a Deus por ter acordado, pela vida dos seus amigos, dos seus filhos, familiares, né? Ou seja, você vai estar, a sua vida, né? Você precisa de misericórdia para suportar as adversidades, os conflitos, ou seja, você vai clamando, você vai intercedendo, você vai até confessando, né? Você pede desculpa, ah, Senhor meu Deus, me perdoe por eu ter feito isso, por eu ter fraquejado. A vida do oração, do crente, né? Ela é uma vida, é uma vida de oração, porque ele está praticamente o dia todo, né? Ligado com Deus, né? E ou seja, a partir do momento que você está sempre ligado com Deus, ligado no mundo espiritual, a sua mente vai estar ocupada com essa área, né? É como diz, né? A sua mente não vai estar parada, não vai ser oficina do inimigo, né? E você está sempre ligado com Deus, né? Vai te dar o quê? Vai te dar um discernimento, né? E como nós vamos estudar no próximo ponto agora, né? O nosso inimigo, ele é astuto, né? Ele arma ciladas, ou seja, se dependesse do nosso olhar humano, né? A gente cai, né? Ou seja, a gente vamos precisar de um auxílio, né? Daquele a qual ele é mais. Nós vamos para o tópico segundo, amém?